Daqui mesmo, de Brasília? Daqui mesmo, de Brasília. Era morador do Guará na época. E ele tinha uma Brasília. E você é de onde? Você nasceu aqui? Nasci em Brasília, nasci no Hospital Santa Luzia, o mesmo hospital que meu filho nasceu, 31 anos depois. E morei em Taguatinga grande parte da minha vida. Então, desde que eu nasci até os meus 24 anos, mais ou menos, moradora de Taguatinga. É de sertanejo? Então, acho que por ser de Brasília, eu sou completamente eclética, né? Parece que a minha adolescência era mais rock brasileiro. Ah, isso. Eu sou do rock and roll. Exato, eu era daquelas de andar de saião preto, All Star, meião no joelho, a blusa do Iron Maiden. Eu era exatamente essa. Você é do metal, então? Eu era do metal. Mas desde que eu completei ali mais ou menos os meus 13, 14 anos, a pré-adolescência e na adolescência, eu fui pro rock and roll. Então eu era daquelas que andava ali pelo Espaço Cultural Renato Russo, passava ali um bom período da tarde com os meus amigos no Espaço Renato Russo, ia pro Pátio Brasil, ia pro Parque da Cidade com os meus amigos. Você era daquela galerinha que ficava na frente do Pátio Brasil ali, de preto? Exato. Você foi emo? Não fui emo. Não, eu não fui franjinha. Da galera. Não fui da galera da franjinha do emo, mas eu fui a galera que frequentava ali o Pátio Brasil, mas por período de transição, por exemplo. Saía de casa. Não, o que acontecia? Não fui porque eu não ficava lá, eu transitava. Então o que acontecia? Eu saía de Taguatinga de manhã cedo, estudava na escola, cheguei a estudar na escola normal enquanto criança, estudei no CASEB. Tive curso no CIL, que é ali no Elefante Branco. Então, para quem estuda no plano piloto, na minha época, muita gente, durante esse período que saía da escola até começar o horário do curso de inglês à tarde, ia no Pátio Brasil, almoçava, ficava com um grupo ali. Hoje então no Espaço Renato Russo, era só passagem. E você sempre quis ser advogado? Não, eu sempre quis passar num concurso público. Eu sou filha de 2 servidores públicos, um do governo federal, né? Meu pai era de uma empresa, é aposentado de uma empresa pública federal. E minha mãe do GDF, Secretaria de Saúde. Tem alguma área que você gosta mais? Eu já estou em todas as áreas, né? Eu vi que você trabalhou com direitos humanos. Eu trabalhei exatamente no Ministério dos Direitos Humanos, eu fui chefe da coordenação intersetorial de hanseníase. Eu cuidava de toda essa área do Brasil inteiro, de pessoas e famílias com hanseníase, com pessoas com hanseníase, direitos hansenianos. Direito civil, direito comercial. Cheguei a trabalhar em algumas áreas voltadas para a violência doméstica, né? Interessante. Mas falando em violência, tem um assunto que eu quero que você me explique. Você foi sequestrada? Fui sequestrada. Como foi isso? Foi exatamente no Dia da Mulher. Eu só não me lembro exatamente o ano. Eu não me lembro se foi em 2016. Foi entre 2015 e 2017. O ano exatamente eu tenho que procurar. Mas foi a única coisa que eu tenho certeza que foi no Dia da Mulher, dia 8 de março. Eu tinha um escritório de advocacia. E nesse dia, no dia 8 de março, eu tinha uns exames para fazer. Morava em Taguatinga. E eu fazia sempre meus exames, eu fazia no SEID ali no setor hospitalar de Taguatinga. Exatamente ali do lado, praticamente, do Hospital Anchieta, próximo ao HRT de Taguatinga. E aí eu passei na frente do SEID e virei logo à direita, numa ruazinha que desce assim, caminho do Hospital Anchieta. E tinha uma moça saindo do carro e eu já dei a seta para entrar nessa vaga. E entrei na vaga. As vagas eram assim, você tinha que entrar de ré e estacionar. E assim eu fiz. Tinha uma pasta com os documentos aqui, os pedidos, minha bolsa aqui, eu dirigindo aí. Estacionei, fui desligar, pegar minhas coisas, pegar minha pasta. Quando eu virei pro lado para sair, já tinha uma arma apontada para mim. Na hora eu fiquei totalmente sem ação. Aí eu olhei. Não consegue nem pensar, né? Não sei nem pensar. A minha única reação na hora foi falar assim: licença, moço. Aí ele começou a falar num tom bem grosso, positivo, mas num tom de voz baixo. Falava assim: olha, passa pro banco de lá agora. Naquela hora. Naquela hora eu fiquei, pelo amor de Deus, que isso? Moço, pelo amor de Deus, deixa eu sair desse carro. Aí ele falou: tô falando pra você passar pro banco de lá agora. E aí naquela hora eu só queria sair. Aí eu virei pela terceira vez e falei: moço, leva o que o senhor quiser, eu só quero sair desse carro.
gente transitando o tempo todo. E aí a minha intenção era alguém passar, me ver naquela situação. Eu sabia que ninguém ia intervir, mas eu imaginava que alguém poderia acionar a Pelo menos, polícia. e eles iam também ficar mais assustados, talvez. Não, a minha intenção era alguém ver acionar a polícia para a polícia saber o que estaria acontecendo com aquele carro. Essa era a minha intenção. E assim eu fui fazendo. Só que ninguém para, as pessoas são tão corridas no seu dia a dia que ninguém para olhar para os lados. Ninguém. E aí simplesmente vi uma senhora, uma mulher, descendo a rua, e ela olhou nos meus olhos, e eu exatamente nessa posição já. Ela olhou nos meus olhos e eu fiz assim. Ele não podia ouvir, mas eu queria que ela percebesse pelos meus lábios que eu estava pedindo socorro. E ela olhou nos meus olhos e eu pensei, essa mulher não me ajudava. Só que em vez de ela me ajudar, ela desceu, veio e entrou no banco de trás do meu carro. Ela era a comparsa dele, não estava andando com ele simultaneamente, né? Tanto que ele me acionou antes e ela desceu bem depois. O que tornou a coisa ainda mais perigosa, porque de repente ela podia entrar e falar assim, olha, ela tá pedindo socorro, e podia dar. Exato! Foi exatamente na hora que ela entrou, eu falei, pelo amor de Deus, eu tô vivendo aqui. Pensei que eu ia morrer, eu pensei em mil situações horríveis que poderiam acontecer. E ela entrou e já falou assim, coloca o cinto. Ela era muito mais maquiavélica do que ele era mais financeiro, o que eu pego, o que eu resolvo. Ela era um pouco mais. Ele era executivo e ela era planejamento. Planejamentos, exatamente. E na hora eu fiquei muito nervosa, em vez de ficar chorando ou calada, me deu um. Não sei explicar, eu falava sem parar. Eu ficava falando. Eu percebi que ele também estava muito nervoso e ele também ficava falando muito. Então a gente conversava muito. Enquanto isso, ela estava com a minha bolsa, pegando dinheiro, vendo cartões, onde seriam os bancos que iríamos passar. A gente teve que passar no banco. Ou seja, eles ficaram que você rodaram em Taguatinga, fizeram saque em caixa eletrônico e ela o tempo todo me amedrontando, falando, olha, torce para que a gente consiga, porque se a gente não conseguir. Enfim, ela me amedrontava de todas as formas. Só que eu fui conversando muito com ele. Eles perceberam que eu era advogada, ficaram extremamente apavorados, eles confundiram advogado com policial. Então eles começaram a entrar em pânico. E eu fui explicando para ele da advocacia, o que eu fazia, que eu não queria o carro de volta, eu queria só sair daquele carro, o que eles quisessem, eles poderiam levar, eu não iria atrás, enfim, fui explicando tudo para ele. E o Gustavo Acredito, né, o melhor principal, ele estava... Eu via que ele queria muito só o financeiro, ele não queria fazer maldade. Mas ela queria que ele me largasse no INCRA, ela queria terror mesmo. Eu conversei com ele muito sobre a minha vontade de ficar pelo menos com meus chifres de celular, por conta do meu trabalho. Eles chegaram a parar, por incrível que pareça, eles chegaram a parar no quiosquinho de chaveiro em Taguatinga, para poder abrir o iPhone. Eu estava sem brinco, estava sem nada, ela também não tinha nada para poder abrir o iPhone. Me devolveram o chip. Mas enfim, eu vivi momentos de terror e pânico, sem saber se eu iria viver depois daquele episódio. E hoje eu consigo contar essa história parecendo que é um filme distante. Mas eu passei mais ou menos uns 2, 3 anos com síndrome de perseguição. Então eu tive que fazer tratamento para conseguir sair desse grande trauma. E hoje eu consigo contar. Você citou aí no caso do sequestro, que entrou uma mulher e era a mulher que mandava. É você que manda também? Será? Não, eu percebo que sim. O governador tem personalidade e é um cara muito inteligente. Muito. Então, se ele é um cara muito inteligente, ele obedece. Porque um homem inteligente obedece a mulher. Cada vez mais eu percebo isso. Eu vejo que realmente, acho que é questão até de amadurecimento no relacionamento, né? É claro, isso estabeleceu um desafio, assim, misturar. Porque você vive 3 personagens. Uma é Exato. a cidadã que vê as coisas, enfim. Outra é a esposa do cara que tá ali. E outra, o funcionamento do governo também. Exatamente. Três Tem que ter 3 comportamentos diferentes, distintos, né? 3 imposições diferentes, com certeza. Primeira dama não tem obrigação nenhuma de atuar. Você faz se você quiser. Só que, como eu falei, moradora de Taguatinga, nasci em Brasília, nasci no Distrito Federal,
Sempre tive as minhas reclamações. Como eu falei, estudei em escola pública, a gente conversou sobre isso aqui. Eu fazia esse trânsito, Taguatinga, Plano Piloto, todos os dias, pegando ônibus lotado, ônibus que quebrava, greve de rodoviárias, greve das escolas públicas. Eu vivi tudo isso. Passei por um sequestro, então tive vivi essa experiência horrível de uma mazela social. Então assim, eu tinha bagagem para falar, e aí? O mandato é do meu marido, eu vou fazer o quê? Vou utilizar de tudo que eu vivi no passado para tentar cooperar de alguma forma, ou não vou fazer nada? Então, Podia brincar de comandante também. Poderia e posso, né? Mas eu me apeguei muito a isso, o tempo passa. Então, como eu sei que o tempo passa e quem está no poder público tem que agir enquanto está no poder público. Então, deixa eu aproveitar o meu tempo da melhor maneira. Sou mãe de um filho que tem exatamente a mesma idade do mandato. Meu filho tem 4 anos, ou seja, meu filho nasceu no dia 15 de dezembro. 16 dias depois, eu estava numa posse e já comecei a atuar. Então, eu sequer respeitei o meu prazo de licença maternidade. Eu fui conciliando tudo ao mesmo tempo porque eu sei que 4 anos passavam num piscar de olhos. E ainda bem que veio a reeleição, a gente tem a oportunidade de estar vivendo aí 8 anos e ter condições de colocar em prática tudo aquilo que eu reclamei, que todo dia eu vivi e sei o quão é difícil. E aí foi aí que eu resolvi. Então nessa parte do cidadã, a minha personalidade, no caso, o meu comportamento, a gente tem que trabalhar para resolver. Só que assim, é interessante falar sobre isso, quando você é da população, você olha ali, para você é muito fácil identificar os erros, supostas soluções, por que não fazem tal coisa, por que não resolvem dessa maneira. Quando você entra no poder público, você vê que não é exatamente um piscar de olhos ou um estalar de dedos. Tudo é extremamente burocrático. E um executivo precisa de N autoridades compondo ali, não seja no legislativo local, seja no legislativo no Congresso Nacional, seja tendo o governo federal alinhado à capital do país. A gente precisa estar muito na mesma identidade. Fora isso, tem todos os caminhos dentro do poder público que são extremamente burocráticos. Então a gente tem que tentar utilizar ali de todas as expertises mesmo, né, para poder fazer acontecer tudo aquilo que a gente quer fazer acontecer. E aí vem a personalidade esposa do governador. Um papel super importante é dar força mesmo pro meu marido, para que ele tenha uma saúde mental equilibrada, principalmente. Se a casa não está equilibrada, certamente o lado profissional de ninguém fica equilibrado. Seja de um governador, seja de um operário, mas não é. Então assim, eu tento passar muito equilíbrio para ele. Fala-se de Brasília em casa, assim? Fala, Tá lá tomando um vinho, não, eu não. dia, A regra, dentro de casa, a gente só fala de governo pela manhã. Porque no final do dia ele já está estressado, já aconteceu mil coisas. Final de semana, raramente a gente fala, assim, só quando entra num assunto mesmo. Mas não é fixo, sabe? Agora, todo dia de manhã, eu sou a primeira. Porque eu acordo mais cedo, né? Eu organizo meu filho, então quando eu volto da escola, eu já chego pra ele e já começo. Amor, você viu isso? Tá sabendo disso? Aconteceu isso? Passo tudo pra ele e ele vai muito disputar. E aí depois eu fico sabendo ali pelos corredores do Buriti, Ibanez mudou isso, Ibanez fez aquilo. E eu gosto muito, porque você que acompanha a personalidade do Ibanez, ele é muito de ficar observando. Ele é um homem extremamente inteligente, acho que todo mundo já percebeu isso. Ele sabe agir na hora certa, ele sabe calar na hora certa, ele sabe exatamente o cenário que ele tem que entrar, o cenário que ele tem que... Ele é muito estrategista, ele é muito inteligente. Então ele é de observar. E no meu ponto de vista, eu vejo que quando eu falo, ele nem sempre contra-argumenta ou concorda, mas ele observa. E por vezes eu vejo depois ele atuando exatamente naquele caminho. Então eu vejo que é importante esse momento de conversa. Assim. Flamenguista, eu me tornei flamenguista. Mas não era? Não era nada, eu só era seleção brasileira, Copa do Mundo. E aí casei com a flamenguista, tenho um filho que hoje, né, é um menino, é um homem, então começou a se inserir no futebol, e aí eu comecei a acompanhar nos jogos e me tornei flamenguista. Foi um prazer.